God be with you till we meet again. By His counsel I uphold you. With His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's what you used to do a little prayer. Let's take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. A flow from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. Soul shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds ours in Christian love, the fellowship of hindered mind is like to that above. Before our Father's throne, we pour our mutual prayer, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again.
tiver somente crer. I said, who was he talking about when he said, no man has ascended to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which now is in heaven? Eu disse de quem ele falava quando disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está agora no céu. Here he is standing right here on a housetop talking to Nicodemus and said, I'm in heaven. Ele aqui de pé, aqui mesmo, no topo de uma casa, conversando com Nicodemos, e disse, estou no céu. Is that right? É isso mesmo? Let's leave that till tonight. What do you say? It's getting too late. Deixemos isso para hoje à noite. O que dizem? Está ficando tarde demais. Oh, now let's just ponder over that a little while this afternoon. Oh, que coisa! Vamos só ponderar sobre isso um pouco esta tarde. How do you get in the church? Born. Como você entra na igreja? Nascendo. What by? The breath of God. Pelo quê? O fôlego de Deus. Breathe on me. Breathe on me. Spirit of the living God. Breathe on me. Assopra sobre mim. Assopra sobre mim, Espírito do Deus vivo. Assopra sobre mim. That's my prayer. Essa é a minha oração. Just let the Holy Spirit breathe. Oh my, for the breath of God. Simplesmente deixe o Espírito Santo assoprar. Oh, que coisa! Pelo fôlego de Deus. What is it? O que é isso? Sealed away in the kingdom of God. Knowing that when I first confessed, I believe Jesus Christ. Yeah. Selado no reino de Deus, sabendo que quando de início confessei, creio em Jesus Cristo, sim. Then to my faith I add virtue. Godly virtue. Então a minha fé acrescento virtude, virtude piedosa. Then to my virtue I add knowledge of the Word. Então a minha virtude acrescento ciência da palavra. To my knowledge I add temperance, self-control. A minha ciência acrescento temperança, domínio próprio. I like that. My country 'tis of thee. Crown thy soul with self-control from sea to shining sea. Eu gosto deste. Meu país é de ti. Coroa minha alma com domínio próprio, de mar a mar brilhante. Patience. Oh my. Paciência. Oh, que coisa. Test it. Don't you worry. Satan will come for you. Testado. Não se preocupe. Satanás as porá à prova para você. I'm climbing up the ladder now, see. Estou subindo a escada agora. Está vendo? I've added virtue, knowledge, temperance. Now I've got to add patience. Acrescentei virtude, ciência, temperança. Agora tenho de acrescentar paciência. I still ain't got the Holy Ghost. Ainda não tenho o Espírito Santo. Then after I add patience, I add godliness. Então, depois de acrescentar paciência, acrescento piedade. You know what that is? Like God. I add that. Você sabe o que é isso? Como Deus, acrescento isso. Don't misbehave myself. Go like a Christian gentleman ought to. Não me comporto mal. Ajo como um verdadeiro cristão deve. Let that not be a put on. Que isso não seja fingimento. Something in me, the love of God is boiling. See? Algo em mim, o amor de Deus simplesmente fervendo. Veja, está vendo? Not say, boy, I could do it, but maybe I better not. Não dizer, eu podia fazer isso, mas talvez seja melhor que não. Você vê? It's there anyhow. Está aí, de qualquer modo. It's a birth. É um nascimento. I've been birthed into this, into this, into this, into this, into this, into this, into this. Nasci nisto. And then the love of God, Christ, comes down and seals all that up in me for service. E então o amor de Deus, Cristo, desce e sela tudo isso em mim para servir. Está vendo? Then what does he?
Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 181. Bem-aventurança do crente. 181. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá cura, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja noite, longe, desagrego, confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Nós vamos ler os Salmos.
Vamos ler o Salmo 143, irmãos. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga dos inimigos, destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Pai Celestial, aqui nós estamos mais uma vez lendo a tua palavra com um propósito, ó Pai, de corresponder, Senhor, com tua vontade. E aqui nós estamos para que o Senhor possa nos abençoar mais esta manhã. Colocamos nossas vidas em tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Bom dia. É o nosso desejo para todos vocês. Que tenham um dia de saúde, um dia de paz, de muita bênção. Nós já temos 15 dias que não vimos, né? Estivemos em mais um encontro de pastores na cidade de Goiânia. A igreja de Goiânia foi quem hospedou o encontro. Agora, sob a direção do pastor Jonas Pimentel, nós não sabemos até onde vamos ter só em Goiânia. Mas, por enquanto, parece que tudo está encaixando, né? Só em Goiânia. Por questões até de condição, pela facilidade que tem de locomover e também hospedagem, cozinha, alimentação, tudo isso influencia em um encontro. É por isso que os pastores não vão pleitear tão cedo, né, estes encontros, porque tudo encaixa melhor em Goiânia. Provavelmente terá encontro regional em outubro que vem.
será lá em Lusiânia, com o pastor lá de Lusiânia, com a igreja, né? Gideão, exatamente. Nós teremos um encontro regional. Eu estava pensando de como nós poderíamos dividir esta regional, deixar Goiânia para cá e Goiânia para lá. Era o nosso desejo, né, há algum tempo atrás. Mas as duas igrejas que movimentavam mais, né, os encontros, tinha mais os encontros, elas não estão mais conosco, que é a igreja de Anápolis e Pedregal. Então nós vamos, por enquanto, ter que ficar como estamos, né? Também a nossa igreja aqui não deixou de ser a igreja de Iporá. Não deixou de ser para nós aquilo que nós já esperávamos. Mas hoje, para nós termos um encontro regional, vamos ter essa dificuldade de termos elementos suficientes para ter o encontro. Mas, contudo, Deus sabe, não é? Deus sabe melhor. Se for um propósito dele, nós podemos ter um encontro aqui com 10 pessoas, com 20, com 30. Não é o encontro, não é a igreja que faz. Em certos lugares é a igreja que faz, né? Mas há outros que não é a igreja que faz, é o povo que reúne. Aliás, esse é o objetivo do encontro regional, é poder encontrar os irmãos da região. Então vamos ver até onde isto vai continuar. O encontro foi muito bem administrado. Foi uma surpresa para todos, porque nós esperávamos pelos alvoroços que íamos ter muitos problemas, ia ter muitas contestações, mas não foi dado esta oportunidade. Todos os pastores que estiveram ali foram e respeitaram o que estava sendo tratado durante o encontro. Todos foram controlados, né, de uma maneira muito inteligente. Como vocês viram, nós não apresentamos. Para não... é uma questão, é uma interpretação minha, para não promover aqueles que já estão pregando contra esse companheirismo, estão contra a igreja de Goiânia e aqueles que estão no companheirismo, né? Pregando já nas suas igrejas, seus encontros por lá, de repente chega em Goiânia e quer participar do encontro. Por quê? Porque a igreja dele lá pressiona ele. Aí ele corre para o encontro para dizer que está tudo bem. Mas, na verdade, tem até mensagens aí no YouTube, pessoas chocando mesmo com o companheirismo. O que está acontecendo é aquilo que eu disse para vocês. Vocês veriam o que vai acontecer muito em breve com esses pastores, obreiros da rebelião. Já está acontecendo coisas que é terrível pensar.
estão pregando contra a mensagem e contra o profeta. Começaram lá com Joaquim Gonçalves, de repente companheirismo, e agora estão pregando contra o irmão Brana e contra a mensagem, de uma forma agressiva mesmo. Eu tenho um vídeo aqui que, se vocês ouvirem, vocês não vão nem acreditar como eles estão considerando o irmão Brana um nada, não é profeta, não é nada, não é o sétimo anjo, e as mensagens que ele pregou está tudo errado, tudo fora da Bíblia, desde o começo até o fim. É o que eles estão pregando lá já, né? Nas suas igrejas. E fora os problemas pessoais que já estão acontecendo. Eu não vou citar aqui não, mas há muitos problemas pessoais já como uma consequência da blasfêmia. E a blasfêmia, ela não tem perdão nem no trono branco. Mombrand disse que blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra uma obra do Espírito Santo. Uma obra do Espírito Santo. Nem no trono branco essa pessoa será perdoada. Então é uma coisa muito terrível mesmo, falta de temor, falta de revelação, porque quem tem temor não entra por esse caminho de colocar a sua salvação, a sua alma, em um risco tão terrível como este. Quando eu penso na quinta dimensão, para aqueles que morrem, o que morrerão antes do rapto, eu entro assim em choque com aquilo, honestamente. Porque o irmão Brana foi lá, ele descreveu lá. Ele disse que é melhor você estar perto de um fogo aceso, passando ao lado de um fogo aceso, do que lá naquele lugar. Ele falou isto. Agora imagina você passar perto de um fogo quente, com a pele ardendo, suor descendo. E o irmão Brana disse que ainda é muito melhor do que lá, na quinta dimensão. É um lugar terrível. As pessoas correm e gritam sem parar. Elas gritam por misericórdia. É um lugar terrível. E em contra, nós temos a sexta dimensão, que é um lugar maravilhoso. Só amor, só alegria, só vida. Então nós temos que fazer tudo para estarmos longe da quinta e dentro da sexta. Por isso é que nós não podemos levar a vida de qualquer maneira. Não podemos brincar com a vida, não é? Porque é muito sério. Nós tivemos, eu fiz aqui alguns destaques. Num programa de rádio, pastor Joaquim Gonçalves pregando, ele disse que as pessoas são muito prontas para resolver problemas. As opiniões, elas aparecem muito rápido. Aí ele diz que há um arquivo pronto para resolver problemas. Quer dizer, a pessoa já tem uma agenda toda preparadinha. Qualquer assunto que você fala com ele, ele corre na agenda ou ele corre no computador e ele já tem tudo pronto para resolver problemas. Então nós temos que ter cuidado. O profeta disse que você deve ter cuidado com a pessoa que sabe tudo, que responde tudo. Porque nem o irmão Brana,
respondeu todas as perguntas. Ele era muito franco em dizer assim: eu não sei, irmão, eu não sei. Então nós temos a facilidade de responder todas as coisas. Isso está ligado a encontro, né? A pastores. Você só vê o que está propenso. Já é um outro destaque. Você só vê o que está propenso. Principalmente quando nós somos complexados, né? Tudo que fala na igreja é para nós, tudo que a pessoa faz, você toma para si como um insulto, como um descaso, e é próprio da pessoa complexada. Por quê? Porque você está ouvindo que você está ligado àquilo. Propenso é isso. Isso vai lá para doutrinas. As doutrinas também, se você está ligado a uma doutrina, a uma conspiração, a uma murmuração, aí você fica encontrando todo o argumento sobre aquilo. Isso é ser propenso, irmãos. Porque se eu não tenho interesse em assuntos como murmurações, falar mal e fazer denúncias, eu não entro nisso, eu não vejo isso. Simplesmente não me ligo a isto. Agora, se eu não ligo a isto, eu vou ligar aonde? Existe um outro lado que está sendo contundente, que está combatendo como se fosse guerra? Não. Nós estamos numa posição que nós tínhamos antes. Nós não tivemos que mudar praticamente nada, a não ser nos cuidar de nós mesmos. Nós não tivemos que nos armar, não é? Vamos nos armar, vamos estudar a mensagem de Mombrana e vamos fazer apanhados de parágrafos para combatermos estas coisas que estão acontecendo. Não, nós já temos isto em mente, nós já temos isto no coração, na alma. Tudo que está acontecendo agora e que vai acontecer mais na frente, nós já sabíamos disto, porque nós temos ouvido tudo que nós necessitamos para não nos embaraçar, não nos envolver com isto. Nós estamos protegidos pela graça. Outro destaque: promover falsos elogios. Isso aqui foi uma palestra de um pastor, baseado na mensagem de Mombrana. Ele destacou isso aqui por um bom tempo, falando sobre aqueles que pregam, citando o nome de irmãos na igreja. Ô irmão Haroldo, ô irmão fulano. São falsos elogios. Por quê? Porque toda pessoa que você cita o nome dela, ela cria um vínculo com o pregador, com você, aqui no púlpito. Então isso é falsos elogio. É falar de coisas na igreja, de irmãos, elogiar irmãos que às vezes está até fora da comunhão, está fora da ceia, e nós elogiamos aquela pessoa. Aí você fala assim: mas não pode, pastor, fazer um elogio a um irmão que merece? Pode, mas desde que seja o pastor da igreja, e não o outro que está pregando.
Porque o pastor, ele é como marido e a igreja como esposa. O pastor conhece os problemas de cada um. Então, eu não vou condenar um irmão por estar passando uma dificuldade, uma luta. Eu não vou. Se eu puder dar uma palavra de ânimo para ele, tudo bem, está correto. Mas eu fazer um elogio para ele e colocar ele acima dos irmãos, acima das irmãs, quando ele está em pecado, ela está em pecado, não está nem tomando a ceia, está vivendo lá fora em adultério, então eu estou desmerecendo as irmãs, porque eu estou considerando que aquela irmã é mais importante do que as irmãs. Então isso é falso elogios. Não estou falando isso, o Rainer que prega aqui, qualquer hora pode pregar outro. Também é um ensinamento, isso é bom para quem está começando, especialmente, né? E até para mim, porque eu nunca fiz isto, irmãos, nestes anos de ministério, eu fui muito pouco de ir em igreja de colegas, como vocês sabem. Tem convite até com certa insistência para passar muitos dias nos campos por aí. Mas eu não vou porque essa é a minha natureza. Eu sou pastor local, eu não sou missionário. Então eu fico quieto. Mas eu preguei em Goiânia muitas vezes, tem até algumas mensagens gravadas. Eu preguei em Brasília, lá no Pedregal, umas 3 vezes. E vocês podem ver que eu não faço esse tipo de elogio, a não ser o caso de uma pessoa que não é ali da igreja, mas ele está ali. Aí você diz, estou vendo ali o fulano de tal, bem-vindo ao nosso meio, né? Mas ele nem não é dali, ele é uma pessoa que está visitando a igreja apenas. Como eu conheço, eu então dou uma nota a respeito da pessoa por estar ali na igreja, naquele dia, não é? Aquilo é para ajudar ele, mas não fazer elogios, porque eu falei isso tem uns 2 ou 3 anos. Às vezes o pastor vai pregar, ele é um homem simples. Aí ele busca referir-se a um pastor de destaque no país. E conta uma história e fala assim, você lembra quando nós estivemos juntos, lá em tal lugar, assim, assim? Eu disse para uma pessoa, falei, aquilo ali é para ajudar ele na mensagem, promover ele na mensagem. Porque quando você está dando uma palestra, os professores sabem disto, e você cita filósofos, eu não sei nem falar o nome deles, já ouvi tantos filósofos famosos, né, internacionais, e cita uma frase daquele filósofo, você está valorizando a sua palestra. Eu já ouvi tantas palestras de motivação e tudo. Então, aquele consultor, ele cita os melhores filósofos da história para valorizar a sua palestra. Então, isso é muito próprio. Alguém estava pregando, citou o pastor Adil. Você lembra, pastor Adil, quando nós fizemos isto, aquilo e aquilo? Aí eu até brinquei, falei, ele não vai citar o pastorzinho lá do interior de 5 ovelhas, humilde. Não, ele vai citar um pastor de renome. Isso é próprio, irmãos. É próprio dos pregadores, palestristas, todos falarem desta maneira. Mas pode ser um falso elogio. Falso elogio. Basta você analisar a quem está sendo elogiado e depois aonde ele foi parar. Aí você já vê que realmente foi um falso elogio. A pessoa que sofre acidente
grave. Há pessoas que sofrem acidentes graves e não morrem. Outros, um pequeno acidente e vão para o necrotério. Quer dizer, morre, não é? Num pequeno acidente. Há irmãos que passam por tantas lutas, nós já temos falado isso aqui há muito, né? Passa por tantas lutas na vida e não morre espiritualmente nem fisicamente. Há outros que não chegam a quase nada, de repente escandaliza, de repente se ofende, de repente vai embora, morre. Então isso vai depender de quê? Da estrutura da pessoa, a estrutura física e a estrutura espiritual, porque suporta mais coisas do que outros. Eu vejo certas pessoas passando por tantas lutas que eu fico até com inveja delas, porque eu sei que aquilo seria muito pesado para mim, muito pesado mesmo. Você encontra pessoas em cadeira de rodas anos, outros em casa sem poder sair, e outros com tantas doenças, tantos problemas, são atacados por famílias, pessoas que não querem nada, são criticados, zombados, mas elas estão firmes na igreja. Não é a doença, não é o ataque, não é os problemas que tira ela da igreja. Porque, afinal de contas, o que está te faltando? O que é que está acontecendo? A pessoa tem um lar maravilhoso, tem uma esposa boa, que não seria tão fácil de ser encontrada. Tem um marido que adivinha tudo, né? Tudo que quer, o marido já corre, compra. Os filhos não dão trabalho em casa. Tem a igreja onde congregar. É um privilégio para quem hoje tem uma igreja onde você tem uma sã doutrina, um companheirismo correto, e ainda são infelizes, ainda estão desgostosos, né? Ou desgostosos, como queira. Mas isso é muito pessoal. Nós temos que ser mais agradecidos, ainda que você sofra um grave acidente. Acidente não é só físico, acidente é em todo sentido, né? Agora nós vamos ler o livro de Daniel. Eu quero voltar aqui no capítulo 7, verso 8 e 9. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta, pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Senhor nosso querido Pai, estamos aqui nesta manhã, depois de passarmos por este encontro, onde nós tivemos uma grande lição. E agora nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesta hora, que possamos alcançar a Tua graça, a Tua grande misericórdia, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, livra-nos de todo embaraço, ó Pai, de toda coisa que seja contagiosa,
o Senhor nos dê a graça nesta hora e abençoe grandemente, ó Deus, o culto à escola dominical. Até mesmo nossos irmãos que estão na internet sejam alcançados, ó Pai, abençoados pelo Senhor. Todos os lares, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos. Com respeito à vigília, nós temos pensado bastante a respeito desse assunto, porque parece que já havia se tornado um costume, né, nosso de nos reunir. Mas nós ainda não temos uma definição, porque nós não teríamos uma vigília a fim de convidar as pessoas de fora, porque ainda não acabou a pandemia. Apesar de estar já bem descansado, né? Bem descansado disso aí. A não ser alguns irmãos da região, né? da nossa região. Mas como nós vamos necessitar deles aqui para a Assembleia, a eleição da nova diretoria, então seria 2 viagens, porque não vamos fazer a Assembleia no mesmo dia. Nós não vamos fazer. Então seria 2 viagens deles aqui. E o povo está assim, irmãos. Não que a gente esteja querendo negativar nossos irmãos, né? Mas é uma situação do momento, é uma hora do momento. As famílias estão sendo chamadas para se reunirem. Esse Natal mesmo, que é um paganismo, como nós sabemos que é um paganismo, mas as pessoas têm tanta tradição que elas não deixam de reunir, não deixam de estar juntos, fazem até a sexta, aliás, é a sexta mesmo, né? A ceia, desculpa-me. Faz até a ceia, né? Para comerem à noite, ficar juntos a noite inteirinha, ali em família, brincando, conversando. Por um lado, a gente vê que é bom estar juntos, né? Porque família, na maioria das vezes, reúne só em velório. É o dia mais próprio, né, de reunir velório. Mas é tão desagradável, né, estarem num velório. É bom estar, é alegre mesmo, é cantando, é brincando, né? Mas isso não, o irmão Brana, você vai dizer, se o irmão Brana fez isto, ele fez, como por exemplo, deu presente para as crianças, ele desejou Feliz Natal para as pessoas, desejou para a igreja, irmãos, Feliz Natal para vocês. Por quê? Porque o irmão Brana entendia isso que eu estou dizendo, a tradição das pessoas. Ele entendia muito bem que as pessoas não se largavam, não desapegam daquilo com facilidade. Mas nós não podemos incentivar para as pessoas fazerem ceia, e passarem ali como os católicos fazem, porque isso veio da Igreja Católica. Irmão Brana nos ensina, a história nos ensina, os teólogos ensinam, isso está cheio de ensinamentos sobre isto, mas o irmão Brana nos ensina da maneira primária, né? Ele nos ensinou tudo isto, que isso veio lá de Nimrod, Samarami, a mulher que
ela estava grávida do marido, Nimrod, ele morreu, e quando o filho nasceu, ela atribuiu aquilo a Jesus, e ela própria se casou com o filho, ela se tornou a mãe de Deus. Isso tudo está ligado a Maria, né? Quando eles dizem que Maria é a mãe de Deus. Porque o Natal está envolvido nisto. Maria, a mãe de Deus, e o menino nasceu na manjedoura. Então, aquele menino que morreu lá, que era filho da mãe, ele morreu. Tamuz era o nome dele, né? Ele morreu no mato, perdido lá no mato, e ela encontrou ele, seu cadáver, em cima de uma tora de madeira já podre. E ali havia nascido uma árvorezinha, que é o pinheiro. Por isso é que eles fazem a árvore de Natal, por causa daquele pinheiro que o paganismo comenta ele, né? Sabe-se que é de Nimrod, mas não sabe se é verdade, mas pelo menos é o que está na história. Então aquele pinheiro deu origem à árvore de Natal. Vocês vão vendo que essas coisas tudo vem do paganismo. Agora, Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu em abril, diz o irmão Brana. É o tempo em que os cordeiros nascem. Porque em dezembro, as colinas lá da Judéia, lá onde Jesus nasceu, está tudo tampado de neve, de gelo. E os cordeiros não nascem nessa época lá. Aí você diz assim, mas Deus pode ter providenciado lá um meio de aquecer aquele... Porque tudo a pessoa pode argumentar, né? De aquecer aquele local lá, para aquecer o menino. Mas a história, irmão Brana, nos ensina que eles não tinham nem sequer um pedacinho de pano para enrolar Jesus na hora que ele nasceu. O que eles fizeram? Foi lá numa canga de boi, aquele pano que a gente passa lá para não machucar o pescoço do boi. Eu fiz isso muito, meu pai fazia. É um pano, você enfaixa ali a canga do boi para não machucar o pescoço dele. Então eles foram lá e tiraram aquele pano para enrolar Jesus. Foi a única coberta que Jesus recebeu, foi aquele pedaço de pano da canga do boi. O irmão Brana disse que ele não nasceu. Para nós, a palavra do irmão Brana é indiscutível, né? Ele disse que ele não nasceu em abril, mas, aliás, em dezembro, mas nasceu em abril. E ele mostra por que existe essa adoração no dia 25 de dezembro. Por causa do Deus Sol. Era o Deus que Roma adorava, a Roma pagã. E aquilo veio para a Roma cristã, foi transferido no Concílio de Nicéia, e ali começou, então, essa adoração, porque eles colocaram Jesus, o Filho de Deus, em lugar do Deus Sol. Passaram a adorar a Jesus no dia 25 de dezembro. Agora, o cristão instruído, que sabe dessas coisas, ele pode não conspirar ou nem escandalizar, nem falar mal contra quem está fazendo. Porém, ele é desanimado disto. Automaticamente, ele se desarma desse espírito. E vocês vão ver que, no meio destas famílias que se reúnem, existem muitas coisas desagradáveis durante esses 2, 3 dias que eles ficam juntos. De adultério até falar mal e ficar com raivas uns dos outros, acontecem. Nada para o bem, nada espiritual, nada para sair dali mais abençoado. Só coisas ao contrário, né? Então nós estamos, se nós tivéssemos tempo, aliás, condição, né?
Quando eu falo condição, não significa que nós não temos condição de comprar os brinquedinhos, né, para as crianças, como o irmão Brana fez. Mas também nós não temos a obrigação, né, para ser igual o irmão Brana fez. Às vezes nós ajudamos irmãos em outras situações que têm mais necessidade, né, do que isto. Está bem, agora nós vamos continuar aqui a mensagem às 10 virgens. Eu quero continuar do parágrafo 205, onde paramos no dia 12/12. Estamos falando sobre o trono branco. Acabamos de ler aqui o livro de Daniel 7. Ele diz que viu as pontas, de repente veio uma ponta maior e amarrou aquelas pontas menores, e daquela ponta maior surgiu-se os tronos. Foram colocados os tronos. E quem estava ali naquele trono era um ancião de dias, cabelo branco, veste branca, ele estava ali como juiz. Agora o irmão Brana nos entra aqui, eu não posso deixar essas coisas, irmãos, é muito importante para a igreja. Ele entra sobre o advogado, já havia falado aqui um pouquinho antes. Se nós não concluirmos o assunto, alguém pode pensar como nós vamos ser advogados e ao mesmo tempo condenar as pessoas, porque nós é que vamos julgar. Nós é que vamos julgar. Se tem um momento que, como ser humano, eu não gostaria de participar, era desta hora, de assentar ali para julgar as pessoas. Mas vamos ver então o que significa o advogado. Nós já citamos aqui o exemplo do evangelista. Se vocês lembrarem, me ajudem, porque eu estou esquecendo tudo. Que chegou lá e disse que Jesus disse, ele foi por mim. Ele foi por mim. Então aquele evangelista, ele estava lá no trono branco. E ele seria julgado. Mas no momento em que ele estava sendo julgado, porque esse julgamento aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam que ele é baseado no que nós fizemos na vida e não foi confessado e não alcançou o perdão. Porque a vida do ser humano, ela pode chegar a um estado pior que você possa imaginar. Um pastor falou nesse encontro sobre alta velocidade. Fazer as coisas com tempo para não ter que fazer às pressas. Então ele falou sobre a alta velocidade. Há pastores andando a 140, 180, quando isso é pecado, é fora, é contradizer a lei da nação. Mas nós temos tantas coisas erradas, porque o irmão Brana, ele era muito sensível, ele vigiava a vida dele com muito cuidado. Quando ele passou numa barreira que era proibido passar frutas, e eles perguntaram para ele se tinha fruta, ele disse, não, não tem. E foi embora. 80 quilômetros na frente, ele parou para comer. E naquele momento em que ele parou para comer, que ele abriu o lanche dele, tinha uma maçã. O que ele fez? Ele pegou a estrada para trás. Foi lá no guarda onde ele passou e falou, olha, eu falei para você que não tinha fruta, eu não sabia, minha esposa tinha colocado no meu lanche,
Eu não sabia, encontrei esta maçã e vim trazer ela de volta para você. Foram 160 quilômetros para corrigir uma coisa que a maioria de nós não teríamos corrigido. Nós íamos falar o quê? Ah, não sabia, foi a esposa que pôs, eu não sabia. Mas ele voltou lá. Então ele era muito sensível a estas coisas. Não é que você vai se tornar uma pessoa, como eu já disse, a respeito do Natal, condenar quem está fazendo porque ainda não alcançou o conhecimento que você já alcançou. Você alcançou a graça para viver uma vida cristã, não condene quem ainda não alcançou. Porque você deve agradecer a Deus por já ter alcançado. E orar para que o outro possa alcançar também. Mas olha só, o pastor disse, nós estamos pecando porque estamos andando em alta velocidade. O irmão Brana fala da Macabe, que era uma rainha, e aquela mulher havia pecado tanto que eles não queriam nem colocar a mão nela, porque ela parecia uma fossa negra suja, de tanto pecado. E vocês sabem que o maior pecado dela foi a alta velocidade? A coisa que mais estava condenando ela era a alta velocidade, porque ela só andava a 140, 160 por hora nas ruas. Aquilo foi o que mais condenou ela. Eu disse assim, olha, irmão, se formos analisar isto, o irmão Brana nunca pegaria numa arma aqui no Brasil. Nunca. Ele nunca mataria um bicho, ele nunca iria numa pescada, a não ser para comer lá, porque a lei permite comer lá, né? Mas irmão Brana nunca mataria um bicho, irmão Brana nunca pegaria numa espingarda, numa arma, colocaria no seu carro e sairia por aí. Porque a lei, eu ainda disse para o pastor que estava ao meu lado, falei, alta velocidade não leva ninguém para a cadeia, carregar uma arma leva, porque é mais crime. Mas até onde nós vamos, né? Eu não condeno ninguém, eu também já fiz isso muito. Hoje é a circunstância que não está permitindo, mas já fiz isto muito. Aqui vem alguém com uma causa. Você teve uma reunião em tal e tal lugar. Você lhes falou? Agora, o advogado, sim, eu lhes falei. Você é o advogado agora. E você está diante desse réu. Você vai julgar esse réu agora. A primeira coisa que o irmão Brana pergunta, você convidou ele para o culto? Chamou ele para a igreja? Você mostrou pelo menos uma mensagem, um folheto para ele? Aí o advogado diz assim, sim, eu lhes falei. Eu preguei para ele, mostrei para ele a mensagem, ele ouviu, ele até assistiu o culto conosco lá na igreja. Eu levei lá, consegui levar, ele assistiu. Então você está ali como advogado para mostrar para ele por que ele está sendo condenado. O advogado, irmãos, ele é assim. Ele tenta ganhar a causa, mas quando não tem jeito, porque choca com a lei, o juiz pega aquilo ali, o advogado, o promotor pega aquilo ali, o advogado senta com o cliente e diz, olha, aconteceu isso, infelizmente não tem jeito para a sua causa. Não tem, porque, infelizmente, você tem leis que te condenam. Você pode negar. Sim, você pode negar.
porque isso é humano. Não, eu não fiz isto. Sim, eu lhes disse que ele deveria ser batizado. O advogado está dizendo, eu disse para ele que ele deveria ser batizado. Em Jeffersonville, ali no tabernáculo, falou até o lugar, né? Nós tivemos no batismo do irmão Benjamin, e o dono ali do imóvel, muito educado, né? Uma pessoa boa, a esposa dele até parente nossa, e ele veio conversar comigo e diz assim, o senhor é o pastor e tal, eu queria orientar vocês como descer lá e tal. Aí eu brinquei com ele, né? Falei, mas eu pensei que o senhor iria batizar, o senhor veio aqui para pedir também o batismo. Aí ele disse, não, eu já sou batizado. Tá bom, né? Mas pelo menos eu falei para ele, né? Eu achei que o senhor deveria, aliás, viria aqui para ser batizado. Aí o irmão Brana pergunta, você já disse para ele que ele deve ser batizado? Sim, senhor, eu sabia. Sim, aqui está no livro. Você lhes disse que eles deveriam fazer isto? Ele até mesmo examinou as Escrituras e descobriu que isto estava certo, mas ele não o fez. Isso aí acontece demais, da pessoa dar até tempo de você estudar com ele o batismo, mostrar na Bíblia o porquê o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus, mas ele não fez. A resposta vem, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. O que é iniquidade, irmãos? Vamos ver se o irmão Brana fala aqui, né? Se ele não falar, eu explico melhor. Ele não fez. É aí onde ele separa os cabritos das ovelhas. Por quê? Porque a pessoa não fez, então ele vai ficar do lado de quem? Dos cabritos. Aqui está, esse trono aqui, irmãos, é para separar salvos comuns dos ímpios que vão para o inferno, para serem queimados. Porque a noiva não está mais aqui nesse trono, a não ser para julgar. Os judeus já não estão mais aqui. São pessoas de todas as nações que morreram, desde Adão e Eva para cá. Estarão ali ressurretos, diante daquele trono, para serem julgados. Por isso que a Bíblia diz que é melhor não conhecer do que conhecendo, não obedecer. As pessoas pagãs lá do mundo pagão, que nunca ouviu falar da mensagem do batismo em nome do Senhor Jesus, elas vão receber menos condenação do que aquele crente que vai à igreja, ouve, escuta a mensagem, mas não decide se batizar. É pior, a situação dele será muito pior ali no trono branco. Vou repetir aqui. É aí onde ele separa os cabritos das ovelhas. Vê você? Lança alguns do lado esquerdo e alguns do lado direito. Aí estão de volta suas três classes novamente. Porque lá no princípio da minha fé, irmãos, eu pensava assim, quem não for salvo, desaparece ali, vaporizar ali, né? E acabou. Seria bom.
chegasse ali, não estivesse aqui entre as ovelhas, e apenas desaparecessem, virasse poeira cósmica e átomos e outras coisas mais, e nem isso, né? Desaparecesse tudo. Seria bom, porque aí não teria sofrimento. Não alcançou o privilégio de estar na glória, de viver uma vida eterna, mas pelo menos não tem que prestar conta de nada. Mas não é, cada pessoa vai receber no trono branco a sentença de acordo com o que ela fez aqui na terra. Mombrand disse que há pessoas que vão ser queimadas com Satanás por centenas de anos. Aí estão de volta suas 3 classes novamente. Suas 3 classes, quem são elas? Cabritos, ovelhas e a rainha. Mas esta classe nunca estará com essas classes. Essa é a noiva. E observe, a noiva está com ele no templo. Os outros trabalham e trazem sua glória para o reino. Mas a noiva está com o noivo continuamente. Esse templo é a Nova Jerusalém. A noiva está na Nova Jerusalém. E estas pessoas que foram salvos ali vão trabalhar. Vão levar o mantimento na porta da Nova Jerusalém. E os 144.000 judeus vão pegar aquilo e vão preparar para os eleitos. Eles vão servir os eleitos. Olha só, entenderam bem? Todos entenderam, não é? Então estão aí estas 3 classes. Mas o bode não tem entendimento disso. Deixa eu voltar aqui. Os outros nunca serão participantes, como estes aqui embaixo. Eles servirão. Eles não serão lançados fora, porque ele separou as ovelhas dos cabritos. Quer dizer, não vai ser lançado no inferno. Eles vão cuidar da nova terra. Porque a nova terra vai continuar produzindo. É a nova terra, representa Canaã para os judeus, né? Eles plantavam ali, tinha tudo. Mas o bode não tem entendimento disso. Ele não se importava com isto. Não dava atenção, não é? Você prega, eles ficam rindo na sua cara. Você fala para um filho, especialmente um adolescente, um mais novo, ele sai rindo e vira as costas, não querem saber. Eles pensam que jovem, porque isso está na mente humana, irmãos. Jovem nunca pensa que vai morrer. Jovem nunca pensa que vai adoecer. Jovem não aceita isso. Quando ele tem a revelação de Deus, ele age diferente, mas se ele não tiver, ele age de uma forma irresponsável, porque ele não admite nada de fracasso para ele. Ah, se eu perder o dinheiro que eu ganhei essa semana, na semana que entra eu ganho outra. Ah, se eu perder essa namorada, semana que entra eu arrumo outra. Então eles nunca pensam no fracasso. Por isso que eles não dão atenção ao que você fala. Nos dão. Eles viram as costas. Você pode chegar aí onde eles estão nessa hora reunidos, em família. Eles querem levar suas bagagens para aquela casa. E não ir lá reverentemente respeitar aquela casa. Não, eles querem levar de tudo, né? Agora com o zap, é zap, 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 e músicas, e mulher de shorts, e homens, todas as maneiras, né?
adultérios e tudo. Mas o bode não tem entendimento disso. Ele não se importava com isso. Ele era um bode e estava satisfeito como bode. Mas é claro que eles estão satisfeitos como bode, né? Eles estão satisfeitos com a moda. Os homens, né, com a barbichinha, cabelo cortado assim dos lados, bem rapadinho, tupetão de cima. Eles estão satisfeitos como bodes. Eles estão satisfeitos com a música, estão satisfeitos com tudo que o mundo oferece. Satisfeito em jogar sinuca, jogar baralho, jogar futebol. Tudo isto é lenitivo para eles. Eles estão satisfeitos. E não é só rapazes, não, as moças também. Deixam a igreja, vai embora, estão satisfeitas com um celular, porque no celular tem tudo. Tudo que vocês imaginarem, em perversão moral, está no celular. Tudo. Estava conversando com um moço, pastor denominacional. Aí nós falando sobre a televisão, ele entrou sobre o celular e disse assim, eles ficam tão viciados que eles não suportam mais viver sem isto. E ele estava falando exatamente para alguém ali da família. De repente entrou em televisão. Eu falei assim, olha, o irmão que tem televisão em casa, ele está vendo pornografia depois da meia-noite. Porque isso é o que está na mente humana. A mente humana corre atrás de curiosidade. A pior curiosidade do ser humano são estas coisas. E é verdade, irmãos. Se alguém disser para mim, pastor, pelo amor de Deus, não me julga desse jeito, não. Eu não faço isso, eu sou um cristão. Então, se você fosse mesmo um cristão, você não teria televisão em casa. Você não teria, porque o irmão Brana diz para você dar um tiro de espingarda 12 bem no meio dela. O irmão Brana disse que se ele tivesse uma em casa, ele faria isto. Então, por que tem? Não dão atenção, eles não se importam com isto. Ele era um bode e estava satisfeito como bode. E então ele simplesmente morreu como um bode. Mombrando diz que a morte não muda a pessoa. Toda pessoa que está vivendo uma vida aqui, e ele acaba morrendo, às vezes até de repente, ou mesmo há pessoas que vão para a UTI, ficam lá dias entubado, mas ele não arrepende, porque ele cruzou a linha da misericórdia. Ele não consegue arrepender de seus pecados. Porque o Mombrana diz assim, eu não creio em arrependimento sem lágrimas, de olhos secos. Eu não creio, Mombrana diz que ele não cria em arrependimento com olhos secos. Pessoa para arrepender, irmãos, é uma oportunidade que ele tem em vida. Oportunidade. Você não teve oportunidade para namorar, para casar, para ter filhos. A expectativa de nascer o bebê. Você teve a oportunidade, trabalhou, lutou por aquilo, chegou a hora. E a mesma coisa é o arrependimento. A pessoa precisa aproveitar a sua oportunidade para arrepender. E eu tenho que parar. 12. Mas a ovelha, porque o bode morre como bode.
E esse foi o seu fim. Isso foi tudo, vem? Morreu como bode. Então você já sabe que lado ele vai estar lá no trono branco, né? Mas a ovelha, se Deus a mantém, e eu estive ali de pé com os pagãos que nunca tinham ouvido nada. Então a gente pregava este evangelho ao povo. E eu tenho que parar. Não se recordam da grande translação que ele me deu há não muito tempo atrás, que eu tenho que comparecer ali com essa gente e que eu seria responsável por elas? E eu vi aquelas milhões ali de pé. Eu disse: são todos vocês branas? Agora, essa responsabilidade aqui, irmãos, pesou e pesa sobre o irmão Brana, como o líder maior. Mas a mesma responsabilidade, ela recai também sobre nós individualmente. Porque o irmão Brana está dizendo assim: eu fui lá e preguei. Eu fui lá e preguei. De repente ele lembra da translação, quer dizer, ele foi transladado, não é? Não foi arrebatado. A melhor dizendo, ele não foi uma visão que ele teve, é que ele foi lá. Transladado é isso, é ir lá. Lá na sexta dimensão. Eu vi aqueles milhões ali de pé e eu disse: são todos vocês branas? Disse: não. Disse: eles são teus convertidos. Multidão, irmãos, convertidos à mensagem do profeta. E eu disse: eu quero ver a Jesus. Ele disse: ainda não. Ainda haverá um tempo antes dele vir. Mas ele virá a você primeiro. E você será julgado através da palavra que você pregou. Não é só o bode que vai ser julgado, mas todos que pregam também vão responder pelo que pregam. E eles estão descansados nisso. Ainda bem, né, irmãos? Que essa multidão, que inclui nós aqui, todos que são convertidos na mensagem do sétimo anjo, confiamos nele. Nós temos confiança nele. Por isso, se o diabo te manda uma mensagem dizendo que ele não é o mensageiro, não é o sétimo anjo, ele está querendo roubar essa fé sua. E não deixa não ouve não. Eu disse: todos terão que fazer isto? Terá Paulo que comparecer lá? Ele disse: sim, Paulo comparecerá também com o grupo para o qual ele pregou. Eu disse: eu preguei a mesma mensagem que ele pregou. E aqueles milhões levantaram suas mãos e disseram: nisso estamos confiados. Aí está você. Sim, disse, depois voltaremos juntos à terra num corpo através do qual poderemos comer. Porque são 3 corpos, vocês ouviram tanto o pastor Joaquim pregar sobre isso. É o corpo terreno, é o corpo celestial, que é o corpo que nós vamos ressuscitar, aliás, eles vão ressuscitar, nós vamos ser transformados e entrar para as bodas do Cordeiro, mas depois nós vamos voltar num corpo físico, chamado corpo glorificado. Ele é físico, mas não sujeito à fraqueza física desse corpo aqui.
Ela é um corpo glorificado. Mas olha só. Aí está você, diz, depois voltaremos juntos à terra num corpo através do qual poderemos comer e beberemos e viveremos juntos através de todas eras infinitas ali. É a eternidade, né? E esta é a vinda do Senhor, correto? É a vinda do Senhor. Agora aqui ficou bem mais claro, né, irmãos? Porque lá atrás nós falamos de que aqueles que foram salvos lá vão trabalhar, levar o mantimento na porta, os eunucos vão servir. Para quê? É para comermos. Nós vamos comer. Agora espere um minuto. Agora nós estamos nos aproximando um pouco agora, porque já está quase na hora do nosso irmão aqui para o culto batismal, seja o que for que ele fará. Muito bem, agora, durante esta era da igreja, aqui há algo muito bonito. Eu gosto muito disto. Durante esta era da igreja, há dois espíritos quase que semelhantes, trabalhando por aqui. Vocês veem que o irmão Brana muda o assunto aqui, irmãos. Ele vinha falando sobre o trono branco, julgamento e eternidade. Agora aqui ele já entra na questão mais ligada à igreja nesta última era. Agora a coisa voltou para nós nesta última era. Há dois espíritos quase que semelhantes. É onde Jesus diz que, se possível fosse, enganaria os eleitos. Eles são tão semelhantes que, se possível fosse, enganaria os eleitos. Muito bem. E Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, até o próprio eleito. Estes dois espíritos estão marcando o seu povo para um futuro julgamento. Obrigado, irmão. Deixa eu voltar então, 220. Muito bem, agora durante esta era da igreja, aqui há algo muito bonito. Eu gosto muito disto. Durante estas eras da igreja, há dois espíritos quase que semelhantes, trabalhando por aqui. Um é a denominação, o outro é o Espírito Santo. E Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, até o próprio eleito. Nós não vamos interpretar a mensagem, não. Porque se nós fôssemos dar nossa opinião aqui, nós diríamos assim: irmãos, o irmão Brana falou isso aqui em 1960. E ele pregou o selo que trouxe a revelação do que era a denominação e o que era a igreja em 63. 3 anos depois. Aqui o irmão Brana ainda não havia tomado a posição como ele tomou com as denominações. E as denominações naqueles dias eram semelhantes à igreja da mensagem. 60, olha aqui, irmão, 60. Eu conheci a Assembleia de Deus em 70. 1970. Raramente uma irmã da mensagem veste tão bem quanto aquelas mulheres vestiam. Elas calçavam sapatos fechados, com meias longas, tampava a perna até em cima no joelho. Elas vestiam roupas soltas, elas tinham o cabelo que nunca havia sido tocado em uma tesoura, nunca usava nenhum tipo de cosmético. Você podia dar um pó de arroz para uma irmã daquele tempo que ela jogava fora.
Ela não usava nada. Eles não bebiam guaraná nem dentro do quarto de porta fechada. Se você desse um guaraná, porque era a aparência do mal. Parecia com cerveja, então eles não bebiam. Era um povo que tinha uma vida assim, moralmente, que hoje nós não conseguimos, a não ser algumas irmãs, né? Claro que existem, mas é muito difícil. Então era difícil de separar eles de nós, entenderam? Era difícil, porque ainda não tínhamos a revelação do batismo, ainda não tínhamos a revelação da unicidade, ainda não tínhamos a revelação dos selos, das eras, e essas coisas todas que veio para nós. Então eles eram muito parecidos. Agora eu pergunto, quem é que são os parecidos com a noiva? São exatamente aqueles que estão dentro da própria mensagem. São pastores que estão pregando com a mensagem na mão. Estão citando a mensagem, mas com doutrina errada, doutrina fora, companheirismo fora, companheirismo de murmuração. Não tem uma coisa que identifica mais um falso companheirismo do que a murmuração, do que a contenda, do que a raiva. Pega a escritura de Paulo aos Efésios e lê ali os frutos do Espírito e os frutos da carne. São completamente diferentes. Porque os frutos da carne são invejas, contendas, dissensões, porfias. Estão porfiando, querendo tomar a igreja de um, tomar do outro. É tudo porfias. Tudo isso é fruto da carne. Agora do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, paciência. E aí segue, não é? Então, você conhece pelos frutos. Jesus não disse? Pelos frutos se conhece a árvore. Mas você vê esses frutos dentro da própria mensagem. Parei no 220, né, irmão? E outro é o Espírito Santo. Então, denominação e Espírito Santo. E Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, até o próprio eleito. Estes dois espíritos estão marcando o seu povo para o futuro julgamento. Misericórdia, irmãos. Sair atrás desses grupos aí significa ser marcado, hein? Satanás prometeu que ele teria mais do que Cristo. E ele os tem. Agora observe isto bem atentamente agora enquanto chegamos a isto. Teria mais que ele, marcando o povo. Com essa marca tão terrível. Muitos são como Eva. Eva só parou o tempo suficiente para ser enganada. Por isso que vocês nunca devem ouvir esses espíritos, irmãos. Só um pouquinho. Não, seja radical, tenha amor na sua vida, tenha amor na sua alma. Não ouve eles. Se ela não tivesse parado, nunca haveria nenhum engano. Mas Eva parou, e quando ela parou, foi ali onde ela foi enganada. Em vez de persistir, você me acompanha atentamente agora. Ouçam, a razão pela qual Eva foi enganada. Vamos dizer isto juntos. Então, terei certeza de que você compreendeu. O irmão Brana e a congregação falam juntos. A razão pela qual, vamos lá, a razão pela qual Eva foi enganada foi que ela não guardou toda a palavra de Deus.
Satanás a citou para ela, mas ele nunca lhes disse toda a verdade, nem mesmo fez a sua denominação, bem? Mas ela permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, e não tomou toda a palavra. Palavra isolada, não é? E esse é o problema hoje. A virgem louca permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. E aonde está a virgem louca? Aonde está a virgem louca? Olha só, ela tomou parte da mensagem, mas não toda a mensagem. A igreja enganada permaneceu tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. E eles eram sinceros e honestos em relação a isto. Tem gente que até chora, dá tudo que tem, ajuda. Eva foi enganada. A Bíblia diz que ela foi enganada. Agora, o que significa enganada? Algum dos irmãos sabe? Por quê? Deflorada. Exatamente. Mombrano disse que ela foi deflorada. Isso aqui tem a ver com a parte espiritual, irmãos. São pessoas que deixam Cristo e arrumam outros maridos. Adão não foi enganado. Adão sabia exatamente que ele estava fazendo mal. Quer dizer, Adão tinha consciência, irmãos, que ele estava caindo em desgraça. Quando a Eva veio e ofereceu para ele sabia que ele não podia aceitar aquilo. Porém, sua esposa, ao fazer as coisas que ela estava fazendo, o persuadiu a participar do proibido. Ora, ele era um homem. Ele era um homem. Agora, o que acontece com o irmão que está vendo pornografia tarde da noite? Ele é homem também, ele não é melhor do que Adão. Ele não é melhor do que Adão. Olha só, ele sabia que ele estava fazendo mal, mas Eva pensava que ela estava fazendo o que era certo. Só para vocês verem aqui a diferença, irmãos. Eva pensava que ela estava fazendo certo. Não é o que Mombrano diz aqui atrás? Que eles pensam que estão certos? Pensam que estão certos. Você não consegue convencer um jovem, principalmente, ou que seja velho, idoso. Você não consegue convencer ele se ele não tem a revelação. Ele vai dizer, não, o que é isso? Isso aqui é tradição da família, isso aqui é tradição nossa, a nossa igreja é assim. E eles não vão ser, porque eles pensam que estão certos. Agora, o pior aqui, que eu quero que vocês vejam, é aqueles que já conhecem e prosseguem no errado. Não é o que Mombrano diz aqui, a pessoa até ouve o batismo, até ouve pregação sobre o batismo, mas ela não conserta, ela não aceita, ela não quer. Então ela é como o Adão, que prosseguiu no erro, sabendo que estava errado. Oh, não podem ver? Aí você pergunta, por que, irmãos, que Adão foi tão inocente assim? É que Adão amava tanto a Eva que ele não teve como não cair com ela na mesma desgraça. Eu tenho dito para irmãos que vão se esfriando na fé por causa de filhos incrédulos. Vão se esfriando na fé. Aqueles filhos
fazem companheirismo, fazem gracinha, ajudam, chegam em casa e alegram os pais, e movimentam, e faz tudo, e de repente ele nem vem na igreja porque eles estão em casa, e de repente vai acontecendo coisa, daqui um pouco eles não querem mais a igreja. Já vi tantos assim. Já vi tantos assim. É uma situação muito difícil, irmãos. Pais que têm filhos, principalmente que prosperam, que estudam e prosperam lá fora, eles voltam como sendo dono da novidade da vida. Tem uns que até brigam, xingam, danam. Sei lá, de ser bobo, pai. O senhor viveu a vida inteira envolvido com esse negócio de crente. O senhor não sabe nada que existe lá fora. Eu, em pouco tempo, sei de tudo. Eu é que descobri a vida. Eu vivi tanto tempo naquela igrejinha lá, perdendo tempo. Aquele povinho pobre, aquele povinho feio. Quer dizer, não é feio nem pobre, mas quem quer criticar, fala, né? Fala assim. Aquele povinho feio, aquele povinho pobre, e eu fiquei ali. Depois que eu saí dali, a coisa mudou, a vida prosperou. Tem tantos casos assim, irmãos. Oh, não podem ver? Por esta razão, Paulo disse que uma mulher nunca deveria pregar o evangelho. Ela foi quem foi enganada. É porque ela foi deflorada. Por isso é que Paulo não permitiu que a mulher pregasse o evangelho. Está em 1 Timóteo 2,9, se você quiser ler. Ela foi ela quem foi enganada. Não permito que a mulher ensine o uso de autoridade, mas que fique em silêncio. Esse silêncio aqui, irmão, se refere a sacerdócio, a pregar. Não significa que a irmã não possa cantar, não possa dar um testemunho, né, não possa responder uma pergunta. Eu tinha uma irmã lá em Uberlândia, ela era uma mulher mais santa que eu já tinha visto até então, uma mulher santa mesmo. E ela era formada, era uma filósofa. E ela conhecia muito a mensagem. Eu estava lendo a mensagem e irmão Brana disse, eles usaram o Speak Nike. Aí eu falei, irmã, lê esse nome para mim, irmã. Ela ficou assim, bem baixinho, veio bem baixinho. Perto do meu ouvido. Falei, está bem, irmã. Está bem. Porque ela achava que ela não podia falar na igreja. De tanto eu insistir, ela veio falar para mim, Sputnik, que é uma pequena bomba usada na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Perdi, irmão Pedro. Está aqui ainda. Estando ela em transgressão, disse, não obstante, agora ela não está perdida. Olha só, irmãs, não vai pensar como eu ouvi uma murmuração, conspiração terrível esta semana de uma pessoa que descreu do irmão Brana. Ele diz assim, que mensagem é esta que faz da mulher uma cadela, que chama as mulheres de cadela? Não, o irmão Brana, quando ele chamou de cadela, ele chamou as prostitutas. As mulheres de Hollywood, que largam um homem hoje, semana que entra está com um outro, e sai prostituindo a vida inteira. Foi aquilo que o irmão Brana chamou de cadela. O irmão Brana não chamou as santas de cadela, não. A pessoa tem que ser muito cego, ele tem que ser muito rebelde para dizer isto a respeito do irmão Brana, aplicando isto às irmãs. Que é isso?
Irmão Branham chamou as irmãs de rainhas, de adjuntoras. Né? Irmão Branham deu um lugar maravilhoso para as mulheres, lá na glória, aqui na igreja, em qualquer lugar que você vive. É deturbar, né, irmãos? Deturbar a mensagem. Vocês ainda, se vocês não tiverem cuidado, vocês ainda vão ouvir isso aí. É deturbar a mensagem. Olha só. Não obstante, agora ela não está perdida. Não, a mulher não está perdida, ela tem seu lugar. Salvar-se-á, dando à luz filhos, se ela tem um marido, né? Se é casada, porque se ela resolveu a não casar, ela está também dentro da Bíblia. Está na Bíblia. A moça pode fazer a sua escolha. E assim por diante, se permaneceres com modéstia na fé, na caridade e na santificação, com tais coisas ela será salva. Porque isso pesou sobre a mulher lá no Éden, irmãos. Não foi nem Paulo que veio acrescentar isso aqui. Foi o próprio Deus que falou para a Eva lá no dia daquele julgamento em que eles sofreram ali. Mas não permito que use de autoridade. Vem, Paulo disse, não faça isto. Disse, agora eu cuido inteiramente do Senhor. Ele disse. A autoridade aqui é pregar, ser ministras, ser até presidente de campos, enviar obreiros, desonerar, empossar, tirar, mandar. Disse, agora eu cuido inteiramente do Senhor. Quando Paulo falou isso, ele disse, eles disseram, ora os profetas profetizaram ali e nos disseram que deveríamos pregar. Aquelas profecias carismáticas, né? Dentro da igreja. Eis-me a serva que eu estou te enviando para pregar, fazer uma campanha em tal lugar, assim, assim. E ele disse, acaso saiu a palavra de Deus dentre vós, ou veio ela somente para vós? Se qualquer homem cuida ser espiritual ou profeta, aqui Paulo pega, né? Conheça que as coisas que vos digo são mandamentos do Senhor. Vem, isto é correto. Ele sabia a respeito do que ele estava falando. Mas disse, se alguém ignora isto, que ignore. Isto é tudo, vem? Se ele não der ouvidos a isto, bem, deixe-o seguir em frente. Ele está inclinado a ir direto para a sarjeta. O fim dele não vai ser bom, né, irmãos? Veja, mas deixe-o seguir em frente. Mas ali aqueles dois espíritos. Eu quero parar aqui, irmãos, sobre esses dois espíritos, porque nós vamos trazer no domingo próximo um estudo mais, não diria ser afinado, mas mais alguma coisa sobre esses dois espíritos que estariam nestes últimos dias. Hoje é quando? Nós vamos ver melhor domingo, né? Que vem sobre esses dois espíritos que estão regendo aí na terra. Então nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Eu acredito, porque quando eu me alimento, quando eu aprendo, eu entendi que também a igreja se alimentou e aprendeu. Graças a Deus. Irmão José Antônio em Cachoeira,
e sua família. Deus continue abençoando vocês. E a irmã Priscila, lá em Paris, tão longe, né, irmã Priscila? Mas Deus está contigo aí. Deus continue te abençoando nesta fé. Até a noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui para mais um culto abençoado. Vão com Deus, irmãos. Deus os guarde e proteja vocês. Em nome de Jesus. Amém. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando empezar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando empezar, faz-me alegrar. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons afluos, sol, chuva e luz, bênçãos afluos. Cristo é Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo é luz. Cristo é Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não